Sim. Então, assim, é quase que a discussão de vocês. Pra mim, vocês dois são ótimos em discordar. Esse debate é o tipo de debate que é proveitoso pra gente aprender, tirar um conhecimento, né? Perspectivas opostas. Eu acho que se a gente fizesse isso enquanto nação, a gente teria um ganho muito proveitoso em relação a entender perspectivas que diferem e ainda assim se acrescentam. Acho que vocês concordam mais do que discordam, Também mais do que pensam. E a minha pergunta é, o que vocês, olhando um pro outro, diriam, esse argumento é o que eu traria pra mim no próximo debate. O que vocês puderam aprender um com o outro com perspectivas tão opostas nessa discussão de hoje? O que vocês olhariam e falariam assim, isso que ele falou, eu concordo, eu traria pra mim, somaria na minha vida e me faria trazer isso como discussão, me fez refletir hoje como pessoa, porque eu acho que a gente, como pessoas, né, como todos que estão aqui pra aprender, e eu acho que vocês fizeram isso muito bem, assim, a gente como grupo aqui, como egrégora, a gente espera esse tipo de momento, né, porque... É que eu acho, assim, a gente, por ele ser ele é o cara do PCO, e eu não sou, eu não gosto de me pôr em caixinha. Então, você é o liberal, não sou, você é o de direita, claro que eu concordo muito, absurdamente mais com a direita, com os liberais, até com os anarcocapitalistas, mas eu não gosto de me... Não, anarco não, Léo. Eu acho que os anarcocapitalistas foram extremamente importantes pro país. É feudalismo, não é? Qual a diferença do... Não. Um monte de... Uns conceitos de liberdade. Mas tudo bem, mas vamos lá, né? Então, acaba tendo um preconceito meu com ele e ele comigo também. Então a gente acaba... eu já acho que a gente acaba... No final, a gente não discute com os argumentos da pessoa. A gente discute com uma projeção do que a gente acredita que a pessoa é. Exatamente. Né? Então ele falou coisa aqui que eu concordo demais, inclusive o Bob também. Eu acho que você tem um controle americano muito grande no mundo. Acabei de falar que eu acho que o dólar péssimo. O mundo perde pra caramba por causa do dólar. Eu não quero que venha um monte de gente aqui, de outros países, e comprem aqui e use a gente só como mão de obra. Como a Revolução Cubana aconteceu isso, é até legal, eu acho que você, pelo que eu entendi, eu acho que você conhece pouco dessa história, mas estuda a Constituição do início do século XX de Cuba, que ela foi feita com a mão americana ali do lado. E isso criou um ódio nos cubanos também, dos americanos. Porque realmente, se Cuba tivesse, os Estados Unidos tivessem anexado Cuba como território americano, eu acho que teria sido melhor. Mas eles realmente exploraram os cubanos. Só que olha só como é incrível. Ele vai discordar, mas mesmo com a exploração americana, Cuba foi bem... Você tem que analisar a tecnologia da época, período e tal. Mesmo assim, ela era melhor do que com o socialismo. Mesmo sendo praticamente uma colônia americana, entendeu? Mas eu sou contra também, vi outros países aqui começarem a criar empresas e usar o brasileiro só como mão de obra. Eu também entendo esse controle, a gente tem que achar mecanismos para os Estados Unidos também não ser a polícia do mundo e controlar tudo com a força do dólar e com o poder que eles têm de influência. Eu concordo com ele, é uma coisa que realmente me faz pensar. E como eu falei, é um cara que por mais que eu discorde, por exemplo, sempre vou ser contra você roubar os outros. Você fez sua empresa, se arriscou, eu vou lá e vou roubar sua empresa. Eu sempre vou ser contra isso, matar crianças, né? É uma coisa como eu até falei, o cara tá usando lá de escudo humano, você vai fazer o possível pra não matar a criança, mas o cara também tá matando um monte de gente desse lado. Tem situações complicadas. É igual, só pra você ver como isso é complicado, tá? Pra tentar terminar que eu preciso ir. Mas imagina, desculpa o seu nome? Eric. Tá? Imagina o seguinte, você é a favor ou contra a tortura? Depende, né? Nossa! Tem gente que merece, né? Que horror. Vai bater em criança na minha frente, eu quero que apanhe. É isso. Bacana. Tem aqui regra, tá? Alguém aqui é contra a tortura em qualquer situação? Todo mundo aqui é a favor da tortura? Não, eu acho que eu sou contra também. Você é contra a tortura em qualquer situação? Torturar tá? Imagina o seguinte, tá? A gente tem vários hospitais que tem UTI no mundo, que as crianças estão lá, e você não pode tirá-las de lá, senão elas morrem. Ele colocou uma bomba no hospital. Eu não sei que hospital tá. Se eu não fizer ele falar onde essa bomba tá, dezenas de crianças vão morrer. A única forma de você fazer ele revelar onde tá essa bomba é você torturar ele. Você torturaria ou não? Então você tá vendo como não é preto no branco? Por isso todo mundo... Você entendeu? Não, mas você sabe... Você torturaria? Não, nesse caso não. É? Se eu me encontrar numa situação... Sim. Eu só sou a favor... Eu acho que um caso específico, você sempre sofre mais do que... No final, você vai pagar muito caro por esses 3 hospitais que você deixou explodir. Sim. Eu só acho que só dá pra considerar um negócio desses
se a situação virar uma guerra civil. Num regime normal, mesmo que seja o pior crime possível, imaginar, eu sou contra. Se for sua mãe tá presa com a bomba nela, Não importa. você deixa sua mãe morrer. Eu, pessoalmente, É. eu não sei o que eu faria. O Sim. Estado, eu sou a favor Não, de que- você, eu tô dizendo Não, a você. pe- É que aí vai envolver emocional, Porque né? eu quero chegar com essa... Então, O que eu quero chegar com a Não, pergunta é que o mas mundo não é importa. preto e branco. Não, É, a questão o faz seguinte, sentido. Eu tô falando Entendeu? do governo. Sim. Na minha opinião, você autorizar a tortura. Não, aí nunca. Não, aí tu, tem entendeu? hora- não, o tem- governo autorizar... Não, Não, mas em algum. Você falou, o cara vai pegar o maluco que tá explodindo É. os Eu, É a polícia pessoalmente, que vai torturar. eu pessoalmente, então, mas É. é que tá, eu tô falando um policial, ele pensando pela consciência dele. Ah, ele não pode. Mas fala, meu, sabe de uma coisa? Nas Eu vou margens, né? Então, É. eu acho assim, se você for autorizar, tem que ser um uso que seja definido, transparente, e o pessoal fala. Mas nunca eu vou É, dar mas colocar isso, potestade tá doutoral. louco, colocar isso no Exato, cardápio é tá vendo? absurdo. Nunca. É. Eu achar que as pessoas podem, É. assim, da própria cabeça, É. e o Estado não, eu vou falar, se a pessoa fizer numa situação dessas, e eu sou juiz, eu dou um jeito de inocentar o cara. Porque não dá, eu entendo. Você Sim. se coloca no lugar do cara e fala, não, tudo bem, eu entendo. Mas agora, quando você fala assim, se é a favor da tortura, pra É. mim você tá perguntando não. se é a favor do Estado torturar? Não. Não, É, nunca. institucionalizar, né? Mesmo Nunca. numa situação de exceção, tem É. que ser uma coisa muito grave. É terrível, Muito. é. Mas de fato, muito bom. O futuro do país está em jogo pra você fazer um negócio Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque os caras têm que. Ah, ele não respondeu a dele também. Eu achei que faltou ali um. O A que parte você. que no outro te agradou. Alguma coisa dá pra acrescentar? Não, eu acho que Se der. uma coisa que fica clara pelo debate é que existe um anseio geral por garantir a independência do país e as liberdades democráticas. O que eu acho que vai dar muita briga ainda é na hora que isso daí se chocar com determinados preconceitos ideológicos. Isso eu pessoalmente, eu acho que a direita tá, não tô falando do seu caso, mas assim, como campo político tá vendo isso daí agora com Israel. Que eles falaram muito da liberdade de expressão. Eu, por exemplo, eu tenho uma penca de processo de deputado defensor Pô, da liberdade de isso eu acho expressão absurdo. porque eu defendi o Hamas. Eu tenho um monte. Juro Eu pra você. também acho mais absurdo defender o Hamas. Mas aí fica tudo bem. contraditório, Léo. Pode ou não pode? É. Mas esse exemplo que eu dei do preto, aliás, a recomendação aqui para o seu público, para vocês aqui também, não sei se vocês conhecem, para entender até esse negócio de preto no branco, entender essas nuances, tem um autor que eu gosto muito, como que é o nome dele? É Frank Richard Stockton, não sei se vocês conhecem. Frank Richard Stockton. Não Tá? Leia Frank Richard Stockton. Ele coloca umas coisas assim. Tem que anotar. Ele tem uma parábola dele que é muito legal, leiam essa, que é muito legal, que chama A Dama ou o Tigre. Ela é muito. Posso contar rapidinho? Claro, Bem pode, rapidinho, claro. bem O horário é seu, a gente só tá parando por pessoa. Bem rapidinho, tá? É um negócio, é uma história assim. Sei o João também está muita pressa. Um cara, ele é preso por um crime num reino. E esse reino tem uma condenação curiosa. Você é colocado numa arena onde tem duas portas. E você tem que escolher uma das portas. Numa porta tem um tigre, que vai te comer imediatamente, se você escolher ela. Na outra porta tem uma mulher. Se você escolher, você vai ter que se casar com ela. E imediatamente, não importa se você tem outro amor ou não. Você vai ter que se casar com ela. Só que esse cara que é condenado, ele se apaixonou pela princesa, pela filha do rei desse reino. E ela era perdidamente também apaixonada por ele. Então ela conseguiu descobrir em que porta o tigre tava e a mulher tava. Quando o cara tá na arena, ele olha pra ela e ela aponta pra um lado, pra que porta ele deve escolher. Só que essa mulher, ela é tão apaixonada por ele quanto ela é ciumenta. Nossa! Entendeu? Aí eu pergunto pra vocês, que porta que ela apontou pra ele? O Stockton não conta. Ah! É o legal, ele não conta. Porra, Essa é a velho. reflexão pra ficar. É esse que é o legal do trabalho dele. Ele não conta. Deixa pra você. Então ele fala filosofar. assim, aí ele pergunta, que tipo de pessoa... Qual é seu nome? Então, que tipo de pessoa você é? Você tem mais amor ou mais ciúmes? Então é essa balança que vai dizer que porta você vai apontar. Ah, é boa. Você entendeu? Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Leiam ele. Ele é muito bom. Muito legal, mesmo. É.